Minha gente, hoje nós vamos falar de uma coisa, ou algumas coisas que, ao longo de todos esses anos, desde que eu venho estudando Feng Shui, desde que eu venho aplicando as técnicas na minha casa, quando eu vejo as minhas clientes aplicando, eu percebi que muitas coisas que são ditas não são dentro do Feng Shui. Como assim, Polly? Não são dentro do Feng Shui? Sim, eu vou explicar claramente o que são e como são. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma Feng Shuista, especialista em planejamento e dona de casa, assim como vocês. Uma coisa que eu quero passar para vocês, gente, que existe várias escolas de Feng Shui. Então, já falei muitas vezes aqui no canal que existem várias linhas de Feng Shui. Então, aqui no Brasil, nós usamos muito da escola do chapéu preto, né? Ou alguns dizem escola americana. É aquela onde nós mapeamos a casa através da ferramenta chamada Bagua. Né? Então, ali são encontradas as áreas dos guás, que eles chamam, quer dizer, são 8 cantos a casa tem, né? Através deste Bagua, deste mapeamento, aonde nós aplicamos algumas ativações para ativar determinadas energias dentro da casa. Essas energias, segundo esta técnica, segundo essa escola, vai ativar determinadas áreas da nossa vida. Então, eu acho que está bem claro. Existe a escola também, a escola tradicional, do Feng Shui tradicional. O que é a escola do Feng Shui tradicional? Ele usa a bússola, então quer dizer, ele vai ver a direção eletromagnética da Terra, quer dizer, norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudoeste, né? Todas as 8 direções que nós temos dentro da bússola, né? As direções principais. E o que eu vejo é que as pessoas, muitas pessoas, estudam o Feng Shui e misturam, tá? A técnica, né, com a sua cultura, com o seu folclore, com algumas outras pseudociências, não? Então, existe uma mistura ali com outras pseudociências. Então, mas o Feng Shui é uma prática que te leva dentro de uma filosofia. Então, quando você começa a aplicar o Feng Shui, você tem que saber que você está aplicando uma técnica, mas que essa técnica é baseada através de uma filosofia. Então, o que a filosofia faz? A filosofia te faz refletir e pensar. Tá? Senão, né, se você não vai pensar, né, analisar e pensar, você não está aplicando a filosofia, você só está aplicando uma técnica, ou digamos assim, aquela diquinha, não? Por quê? Porque nós temos que analisar, gente. Então, um bom feng shuista, antes dele sair para a carreira de consultor, ele tem que aplicar as técnicas dele dentro da casa dele. Quer dizer, primeiro nós partimos desse entendimento, aplicando dentro da nossa casa. Então, pessoas que são aleatórias, que não têm casa para aplicar e que não passe bastante tempo ali, porque não é da noite para o dia. Sempre falei que Feng Shui não é magia, não é da noite para o dia que acontece. Digamos lá, coloquei um cristal multifacetado e aconteceu isso, tá? Provavelmente esta ação já estava para acontecer. Não foi você colocar aquele cristal que tudo mudou, não, gente. Então observem isso, tá? As crendices que vão colocando ali. Tá? Por que o Feng Shui é tão interessante, tão assim que te faz ter um crescimento pessoal? Porque nós observamos, gente, tá? Quando eu faço qualquer ação de técnica de Feng Shui e eu começo a analisar todos os aspectos da minha vida, tá?
Como você começa? Conhecendo a tua casa, você começa a se conhecer. Tá? Se a tua casa tá sempre bagunçada, você vê que a tua mente tá sempre bagunçada. Entende? Nós não partimos mais daquela questão do mentalismo, não? Porque dentro do mentalismo, você arruma a tua mente para arrumar a tua vida. Não, nós arrumamos o meio e o meio nos ajuda a esclarecer a nossa mente, colocar em ordem a nossa mente. Então, tu vê que é diferente, mas se eu não tenho esta análise, se eu não tenho este controle, não, é lógico que tudo vai ficar muito vago. Você não é uma feng shuista, né? Feng shui é prática, tá? É sempre estar fazendo, observando, analisando. Deu certo, não deu certo? Não é para todos que aquilo vai dar certo daquela forma, tá? Digamos lá, você colocou o teu sofá na posição de controle, tá? Ali que você tem que ver a porta de entrada, né? Para alguns dá certo, para outros não, gente. Não é assim que as coisas funcionam. Entende? Então, ela é muito mais de você fazer, analisar, e por isso que a gente vai fazendo sempre devagar, gente. Não é pegar e fazer tudo de uma vez, porque você não sabe o que deu certo. Então eu vou contar algumas histórias aqui da minha... Quando eu comecei, né? Quando eu comecei a escutar sobre o Feng Shui, foi lá na década de 90 que vinha dentro de algumas revistas, né, da época, né? Tinha a Cláudia Jardim, tinha algumas revistas que vinham algumas diquinhas de Feng Shui, né? Tanto que eu lembro dessas dicas, né, que dizia lá, a porta do banheiro tem que ser vermelha, né? Quantas pessoas pintaram a porta de banheiro de vermelho, né? E não explicavam o porquê, né? Não tem mais, né? Coloque pedras, cristal de pedra nos ralos do banheiro, nos ralos da pia. Então todo mundo ia lá, colocava aquele cristal de pedra nos ralos. E assim por diante, né? Mas eram apenas dicas, tá? Não ensinava o porquê e o como, né? O que era, qual era a técnica, de qual escola que vinha, né? Então só vinha aquelas dicas e realmente não explicava bem do que era e da onde que partia. Aí, gente, quando foi ali em 2012, 2013, eu comecei a estudar um pouquinho mais. Então, nós já tínhamos alguns cursos que eram oferecidos online, né? Venda de curso online. Eu fiz um curso e aquele curso era só comprar as apostilas e tudo mais. E eu comecei ali a entender, mas ele também não explicava realmente as coisas assim, né? Porque... você vinha apenas as dicas, né? As dicas e não vinha o porquê de fazer o Feng Shui. E ali era um Feng Shui bem tradicional, então ele tinha aqueles ditados chineses, né? Que às vezes na tradução, como eu já falei, na tradução fica uma coisa assim bem pesada, né? Aquelas coisas. Então eu achei muito confuso, né? E ali em torno de 2015 eu já tinha alguns livros, né? Eu já tinha comprado alguns livros e comecei realmente a estudar, né? Quando eu fiz eu já estava assim, aplicando o Feng Shui, né? Em 2016, 2017 eu já aplicava as técnicas de Feng Shui e eu apliquei a primeira técnica de Feng Shui aqui dentro de uma escola que eles chamam de que você acompanha as posições solares, né? Então você precisava saber aonde que era o norte, sul, leste, oeste. Não necessariamente a bússola, né? Mas saber aonde que ficava o norte da tua casa, leste, oeste. Então as estações, né, que eles chamam dessas mudanças de estações de ano. Gente, foi assim, o primeiro lugar que eu apliquei foi na minha área de serviço. E eu achei assim que houve uma mudança muito grande, não? Porém, tá? Eu fui observando que era uma mistura de duas técnicas, né? Tanto o Feng Shui tradicional com a escola do chapéu preto. Era uma mistura
das duas escolas, né? Então, pensei, se é uma mistura das duas escolas, eu vou partir para uma dessas duas. E foi ali que eu comecei a estudar realmente da escola do Chapéu Preto, tá? E parti ali, fiz um curso de especialização para me tornar uma consultora, tá? E na escola do Chapéu Preto, ou na escola americana. E, gente, assim, houve assim muitas coisas dentro desta escola onde eu me formei, não? Que depois, lendo alguns livros, né? Aí eu fui pegando livros que falavam e peguei o quê? A base. Não? Aí eu fui atrás da base. Então eu comprei alguns livros aonde foram escritos, né? Algumas escritoras, mas era o mestre dessa escola que fundou essa escola na América, tá? O mestre Thomas Lin-Yun, né? E através dele, tá? De uma escritora chamada Sarah, que ele colocou e divulgou para o mundo inteiro, né? Então são 3 livros que eles escreveram juntos, né? Falando sobre esta escola e como que se aplica essa escola. E eu quero colocar uma coisa aqui, 3 coisas aqui que você vai pensar assim, se você for analisar profundamente. A primeira questão é a questão das cores, tá? Na escola do Chapéu Preto, não? Lá ele tem algumas cores que são próprias do Gua, mas não são do elemento do Gua, tá? Então, digamos lá, o Gua da espiritualidade tem o seu elemento, o elemento terra, tá? E daí então alguns feng shuistas que não conseguiam entender esta lógica, tá? Pegaram e tiraram, não, este Gua aqui não tem elemento. Como não tem elemento? Tá? Se ele segue o trigrama, que ele vem do I Ching. O I Ching, né, o elemento do Gua da espiritualidade, tem o seu elemento, que é o elemento terra. Tá? Então, tiraram o elemento daqui, tá, e deixaram só a cor. Tá? E não explicavam o porquê. Tá? Aí eu fui entender com o mestre. Tá? A mesma coisa é no Gua da prosperidade. Qual é o elemento do Gua da prosperidade? É o elemento madeira, tá? E por que é então a cor púrpura lá? Então, depois ele explica o porquê de usar a cor púrpura, né? Mas não que ali não tenha o elemento madeira, tá? O que a gente usa ali? É o elemento madeira, é o elemento desse Gua, tá? A mesma coisa acontece lá no Gua dos relacionamentos, tá? Qual é o elemento dele? O elemento terra. Então, por que dentro do elemento do Gua lá se usa o rosa? Então, tem toda essa explicação que a gente começa a entender, tá? E ele não tira na base o seu elemento, tá? Então, a gente tem que começar a entender que as pessoas misturaram muito outras crenças dentro de alguma formação, de um novo curso de Feng Shui. Mas sempre, gente, sempre aquilo que eu falo, vai na base. Aonde que está a base? Nos livros que eles escreveram. Tá? Então, são 3 livros, tá? O primeiro livro é Como Viver Melhor em Sua Casa, tá? Que ele fala bem claramente do Feng Shui. Então, o segundo livro que tem ali é Decorações de Interiores. E Feng Shui e a arte da cor. Aqui ele coloca bem claro o porquê desta questão das cores, tá? Que ele traz dentro da psicologia, dentro da cultura também, da cultura chinesa, principalmente aonde ele pegou essa escola, né? Da onde ele veio essa escola, né? Que era uma região ali do Tibete. Então dá para entender um pouquinho mais o porquê da cor púrpura, o porquê do rosa, o porquê do azul nesses guás. Outra questão que eu achei muito interessante é que quando eu comecei a pesquisar o Feng Shui em si, se você não tem uma reflexão, você realmente não está aplicando, porque você tem que observar, gente. Como eu falei no começo,
precisamos desta análise, tá? Então não faça tudo correndo, faça devagar as coisas, tá? E analise sempre, tá? Que é um conjunto de coisas, que vão equilibrar a energia da tua casa. Não é apenas colocar um cristal multifacetado ou colocar uma plantinha ou colocar que vai dar o equilíbrio, não. Eu sempre gosto de usar a palavra equilíbrio. Eu não gosto de colocar harmonizar, né? Porque eles venha colocar a tua casa em harmonia, né? Eu já gosto de colocar assim, no equilíbrio, porque você não vai eliminar toda a energia chá, você não vai eliminar toda a energia, aliás, não vai aumentar toda a energia do bom chi, né? Você sempre vai ter o equilíbrio, porque tudo é movimento, nunca nada fica parado. Então, se nunca nada fica parado, sempre está se movimentando, então nós temos que estar sempre analisando e observando. Não? E isso que é legal de você estudar dentro de uma filosofia, né? Porque você está sempre analisando. Não? Quando eu teimo muito numa coisa, eu tenho que pensar assim, por que eu estou teimando? Por que eu não estou cuidando da minha casa como deveria? Será que eu não estou cuidando da minha própria vida? Por que a minha casa está tão bagunçada? Não? Porque a minha mente está confusa? Como é que eu faço para acalmar isso? Não? Por que eu me incomodo muito com as pessoas do lado de fora? Então você vai analisando. Não? Por que eu não aceito os problemas que eu tenho na minha casa? Não é? Por que eu queria ter uma casa luxuosa? Por que eu queria ter uma casa com cara de rica, como muitas pessoas falam? Não? Ai, tenha uma casa com cara de riqueza, tenha uma casa chique, tá? Ou entre o brega e o chique, aonde que eu me encaixo? Não? Esses rótulos que colocam, gente, eu particularmente detesto. Eu sempre pensei assim, a casa tem que refletir você, tá? Aquilo que você gosta. Nós não compramos uma decoração, nós não compramos um objeto para combinar com a cor do meu sofá. Tá? Eu tenho os objetos que tem aquela questão que é uma decoração afetiva, uma decoração do amor. Né? Então, ali está o objeto que me representa e que tem algum sentimento. E esta situação do gostar, né? Quando eu olho e gosto, não? Interfere muito na energia da casa. Então, gente, observem que não é apenas dicas, não são apenas as dicas de Feng Shui, mas é uma análise. Então, quando você vai fazendo, você vai analisando. Eu tenho cadernos e cadernos, gente, qualquer dia eu vou mostrar para vocês quantos cadernos de análise que eu fiz das minhas aplicações da técnica, das minhas aplicações. Cadernos e mais cadernos preenchidos só com as minhas aplicações de técnicas de Feng Shui, tá? Apliquei isso, o que aconteceu em tal tempo, tanto 15 dias aconteceu isso, em um mês não aconteceu nada, então vamos fazer algo diferente, vamos mudar aqui, vamos mudar ali. E dentro dessas análises eu conheci um pouquinho mais quem eu sou, o que eu quero, o que eu não quero, aonde eu tenho muita influência, aonde eu não tenho, e ali eu começo a ter o quê? O comando da minha vida, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, tá? Aprendi a dizer não, tá? Aprendi a dizer não, tá? Aprendi que quando as pessoas vêm na minha casa, eu peço assim, aqui nós tiramos o sapato. Você poderia tirar o seu sapato? Tá? Quantas pessoas às vezes, né, vem lá e você fica com medo? Não, aqui a minha casa tem um equilíbrio maravilhoso da energia, né? Eu não vou falar assim, né? Mas eu peço, gente, nós aqui tiramos o sapato. Será que você poderia tirar o seu sapato? Tem um chinelinho aqui, ó, tem um lugarzinho lá organizado com os chinelinhos. Oh, não, é muito gelado o piso. Você fala, não se te preocupa, eu tenho um chinelinho bem limpinho que você não vai esfriar o teu pé. Agora eu vou fazer um convite para você, se você está gostando aqui do nosso canal, se inscreva. Aqui nós falamos sobre Feng Shui, bem descomplicado, tá? Falamos sobre planejamento, organização. Tem uma série agora que eu estou fazendo que é Reformando a Minha Casa. Eu, Poliana,
sem saber grandes coisas, mas estou ali devagar indo. Ó. Fiz esse móvelzinho, gente, aqui, tá? Ficou uma gracinha esse móvelzinho aqui, olha, quer vendo? Ó? Aqui, ó, tá? Uma mesinha pequenininha que eu precisava aqui. Ainda tenho que fazer algumas correções nele, tá? Mas olha, ficou bem legal esse móvelzinho. Quer dizer, de um móvel eu fiz 2 móveis e vou compartilhar com vocês como que eu fiz, como que eu, o que eu planejei e o que estou planejando aqui para este quarto aqui, que vai ser o meu estúdio aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e meu muito obrigada.